Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Amados, nós estamos hoje finalizando a nossa série de estudos sobre os 10 mandamentos. Começamos ainda no mês de fevereiro, adentramos o mês de março e hoje estaremos finalizando com o 10º mandamento. Se você tem a sua Bíblia, eu quero convidá-lo a se voltar comigo para o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Aproveito para pedir a você que está nos acompanhando através do canal do YouTube, para inscrever-se no nosso canal, acionar o sininho e assim ser comunicado de novas postagens, deixar o seu like, fazer seu comentário e principalmente, compartilhe o link dessa mensagem com outras pessoas, com amigos, porque é uma forma também de você estar compartilhando a palavra de Deus. Diz assim Êxodo capítulo 20, versículo 17: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Queridos, o 10º mandamento, ele é bem conhecido, principalmente com a expressão, não cobiçarás. E quando a gente fala de não cobiçar, isso está relacionado à obediência a todos os outros mandamentos, aos 9 mandamentos anteriores, porque eles estão interligados. E todos estes mandamentos, eles têm um alvo principal, que é o coração do homem. A verdadeira obediência, ela não é completa sem a obediência do coração, porque nós podemos até fazermos uma obediência ritualística, cumprir determinados compromissos, normas e regras, quando na verdade o nosso coração continua afastado dos caminhos do Senhor. É por isso que é mudança, é por isso que os 10 mandamentos estão focados na transformação do coração do homem. Os 10 mandamentos, amados, eles não dizem respeito apenas sobre amar a Deus. Nós vimos que os 4 primeiros mandamentos estão focados, relacionados, linkados com a relação do homem com Deus. E a partir do 5º mandamento em diante, a relação com o próximo. Mas não é somente o amor ao próximo, um amor externo, tangível. Não, esses também dizem respeito às intenções do nosso coração. E se há alguém que conhece a intenção do coração do homem, esse é Deus. Podemos até, de alguma forma, mostrarmos-nos de um jeito para a igreja, para a nossa família, para os nossos colegas de trabalho, mas somente Deus conhece realmente a intenção, o interior do nosso coração. Daí o salmista no Salmo 139 dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. É Deus que conhece o nosso coração. A Bíblia, queridos, ela não está simplesmente preocupada com as nossas ações externas. Quem se preocupa com o nosso exterior, em geral, são as pessoas que estão ao nosso redor, que nos avaliam pela forma que nós nos vestimos, pela forma como nós nos portamos, mas Deus, Ele conhece-nos por completo. E alguns efeitos desse mandamento, no que diz respeito à cobiça, as suas consequências, as evidências e até mesmo as coisas horríveis que nós fazemos na esteira da cobiça, nem sempre são conhecidos até por nós, porque nem sempre nós aceitamos que somos pessoas cobiçosas. E aqui eu quero chamar a atenção, queridos, para 4 detalhes desse versículo, do versículo 17. Ele diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. E o primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção acerca desse versículo é acerca de um olhar para dentro, um olhar para o coração. Este mandamento está nos dizendo que Deus não apenas se preocupa com as nossas ações externas, com as ações externas do povo de Israel ou da sua igreja, mas Ele se preocupa com o coração. E a expressão não cobiçarás, ela aqui é repetida, ela é enfatizada, ela é inculcada na mente do povo de Deus. Às vezes, queridos, podemos ser pegos em flagrante fazendo algo e a si mesmo tentar nos desculpar, tentar negar o que estamos fazendo de errado. Essa é uma atitude do coração do homem. Por exemplo, uma criança que é pega pela sua mãe abrindo um pote de biscoito, quando ela tinha dito ao seu filho para não fazê-lo. Ela então pergunta: o que você está fazendo? É claro que ela sabia, mas ela queria ouvir a resposta do seu filho. E ele diz:
Nada, nada, minha mãe. Os biscoitos estão nas suas mãos, as migalhas estão na sua boca, e os pedaços estão nas suas pernas e camisa. Queridos, infelizmente, isso não é algo que diz respeito apenas às crianças. Nós, muitas vezes, também agimos do mesmo jeito com relação ao pecado da cobiça. Nós simplesmente o negamos. Achamos que podemos escondê-lo, camuflá-lo. O segundo detalhe que nós entendemos aqui nesse versículo é que há 7 coisas que Deus nos diz para não cobiçar. Ele diz: não deve cobiçar a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, os seus servos, as suas servas, o seu boi, o seu jumento, e em seguida ele conclui: nem qualquer coisa que pertença ao seu próximo. 7 coisas, queridos, esse é um belo número que indica totalidade do que pertence ao próximo, e é interessante porque o número 7 também é chamado do número da perfeição. E aqui, queridos, a gente vê claramente a fala do Senhor diante de coisas e pessoas que estão relacionadas conosco. É a casa, é a mulher, são os bens e todas as coisas. O terceiro detalhe, observe a ênfase dada ao próximo neste mandamento. E isso é vital, porque nos ajuda a entender o que está sendo proibido. A palavra cobiçar é uma palavra que também pode ser usada para coisas boas, e não apenas no sentido de negar uma coisa ruim. Porque dentro do contexto, cobiçar é desejar. E aqui é como se Deus estivesse dizendo: olha, você não desejará. E aí poderia dizer alguém: mas pastor, então nós estamos aqui com um problema, porque quantas vezes nós não desejamos coisas? Desejamos um bom emprego, desejamos cursar uma faculdade, desejamos constituir uma família. Então, será que estamos sendo proibidos disso? Não. Esse mandamento, queridos, não é um comando genérico, abstrato, do que você não deve desejar. Observe que o Senhor, Ele delimita, Ele estabelece um limite acerca daquilo que não deve ser desejado, daquilo que não deve ser cobiçado. E isso é aquilo que não foi dado a você. O desejo não está sendo proibido no sentido absoluto, mas o que está sendo proibido aqui é a cobiça. É o desejo no contexto de não considerar o melhor interesse do nosso próximo, porque o meu desejo de satisfação me leva a cobiçar, a desejar o que não é meu. E aí com isso nós passamos a querer o que é do nosso próximo. Eu lembro um tempo atrás, saiu o modismo no meio cristão, que você saía decretando tudo. Então você passava no estacionamento de algum local e via um carro que você queria, você chegava e dizia: esse vai ser meu. Eu vi gente brigando com essa história, porque a pessoa via: esse daqui já é meu, já tem dono, sai daqui, né? Porque infelizmente, às vezes, a gente passa a achar e acreditar em fórmulas fáceis, ao invés de labutarmos e trabalharmos para alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aí, amados, alguns buscam maneiras erradas de obter o que pertence ao seu próximo. Não é todo desejo que está sendo proibido aqui, mas todo desejo por aquilo que é propriedade do outro e que você deseja para si. Isso é errado. Um outro detalhe que nós observamos aqui nesse mandamento é que ele fala, observe aqui que casa significa tudo. Ele diz: você não cobiçará a casa do seu vizinho. E casa aqui não é apenas a estrutura, as paredes, os móveis, não é apenas a questão do endereço, mas aqui você precisa entender a simbologia de casa para a vida como um todo. Não é apenas a mansão na beira-mar que pertence a outra pessoa e que você está cobiçando. Não. É claro que esse comando inclui também esse tipo de coisa, mas é mais amplo que isso. Quando Deus diz que não cobiçarás a casa do teu próximo, Ele não quer dizer que não cobiçarás apenas a estrutura física em que ele vive, ou o seu endereço, mas significa tudo o que é do seu próximo. Cobiçar é ter um desejo inapropriado por algo que pertence a outra pessoa,
é ter um desejo ímpio por qualquer coisa que tome o lugar, ou a primazia, ou a prioridade de Deus na sua vida. Você tem um coração de cobiça tamanho, que você coloca esse desejo, esse objeto da sua cobiça, acima do seu relacionamento com Deus, porque o que vale é a sua satisfação. Cobiçar, queridos, é negar a providência de Deus. Se Deus provê o que precisamos, e ansiamos por ter algo que Ele não nos deu de uma maneira desmedida, então estamos negando a sua bondade de prover aquilo que necessitamos. Aquela coisa que desejamos pode até mesmo superar a nossa lealdade a Ele. Assim, a cobiça se torna idolatria. Por que a gente vê algumas pessoas reféns de jogos de loteria? Porque não creem na provisão de Deus e querem uma forma fácil de mudar de vida. E isso se assemelha até mesmo, por exemplo, à marginalidade, aonde é muito mais fácil você roubar do que labutar, trabalhar. Como você está lutando com a cobiça? Você está ansioso por um relacionamento com o cônjuge de outra pessoa? É você olhar para a mulher do seu vizinho e achar que ela é mais bonita do que a sua. É você olhar para a família do seu vizinho e achar que é mais equilibrada do que a sua. E cobiçar, e desejar. Queridos, você deseja ter o respeito e a reputação que pertence a outra pessoa? Ah, eu queria o destaque que o fulano tem. Ah, eu gostaria de cantar, ter a voz que o fulano tem. Você tem estado tão determinado a adquirir certas coisas, que juntamente com a aquisição dessas coisas, você acumulou dívidas inadequadas? O desejo de ter é tamanho, que você simplesmente se descontrolou suas finanças, suas contas, se endividou. E aí você vai e diz assim: ah, Senhor, me ajuda. Senhor, dá o teu jeito, eu quero pagar minhas contas. Você tem um desejo excessivo de estar em uma situação ou circunstância diferente da que você se encontra agora no momento? Se assim for, você está lutando com a cobiça. E Jó faz a seguinte declaração, lá no seu livro, capítulo 31, verso 1: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Hoje é quase o contrário. A gente faz acordo com os olhos para olhar para tudo, né? Não para, é um brilho, é uma perseguição. O salmista, no Salmo 119, versículo 36, diz: inclina, é uma oração que ele faz ao Senhor, inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a cobiça. Mas a gente lê tão pouco a Bíblia, como é que a gente pode estar inclinado para os estatutos de Deus? É muito mais fácil estar voltado para a cobiça. Queridos, esse mandamento nos diz que Deus não apenas se preocupa com as nossas ações externas, elas são necessárias, elas são preciosas aos olhos de Deus também. Precisamos de boas obras, precisamos nos esmerar em fazer o melhor para o Senhor. Mas qual é a motivação que nos está levando a realizá-las? Deus conhece, Deus sabe o que é que está acontecendo no nosso coração. Ele se preocupa com essa questão da cobiça. E aí, queridos, feitas essas observações aqui do 10º mandamento, eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 7, verso 7. Muitas pessoas pensam que enquanto forem moralistas, defensora dos bons costumes, contanto que não façam algo que seja uma violação das leis civis, desde que não façam algo que seja uma violação das normas da comunidade ou do estatuto da igreja, então são pessoas retas, irrepreensíveis. Paulo pensou em si mesmo nesses termos, e ele se descreveu como um fariseu que era irrepreensível em relação à lei. Mas aqui em Romanos capítulo 7, verso 7, ele diz: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato,
eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Paulo não está rejeitando a lei, Paulo não está refutando o 10º mandamento, pelo contrário, o que Paulo está fazendo aqui é considerando a sua situação. Foi o 10º mandamento que o ensinou que ele era um pecador. Talvez ele se achasse uma pessoa tão moralista, um defensor dos bons costumes. E aí ele foi confrontado com uma outra realidade, a realidade de um pecador. Foi esse mandamento que o ensinou que guardar simplesmente qualquer mandamento por uma mera atitude prática de apresentação aos outros não tinha valor, era lixo. Foi esse mandamento que lhe ensinou que ele precisava da graça de Deus na sua vida, que sem a graça do Senhor, ele não teria como vencer as dificuldades. Foi esse mandamento, queridos, que lhe ensinou que a lei não poderia salvá-lo, porque a lei o condenou por meio desse mandamento. Paulo, aqui em Romanos 7,7, está defendendo a integridade da lei. Ele está dizendo em outras palavras, olha, eu não estou fazendo comentários depreciativos, não estou negando a lei de Deus. Na verdade, foi a lei do Senhor que me mostrou, que me ensinou que eu sou um pecador. E assim Paulo nos diz como a lei lhe ensinou a corrupção do pecado. A lei falou sobre algo em seu coração. É por isso, queridos, que quando, por exemplo, lá em João, no capítulo 3, a palavra de Deus diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós não queremos nos aproximar da luz, para que as nossas obras, as más obras, não sejam reveladas. A gente quer manter tudo escondido. Eu lembro dos desenhos animados do Pica-Pau, ainda criança, e aí eu lembro que quando havia uma sujeira, o Pica-Pau pegava a vassoura, varria e botava lá debaixo do tapete, aí ficava aquele, coisa bem alta, fazia a limpeza da casa assim, pegava os objetos que estavam tudo espalhado na sala e jogava lá dentro da despensa, na maior bagunça. Chegava no quarto, os lençóis tudo desarrumado, juntava assim tudo, sem dobrar mesmo, e empurrava dentro do guarda-roupa. Queridos, mas nós não conseguimos, nós não podemos fazer isso com a nossa vida. Aquilo que é espúrio, aquilo que é iníquo, aquilo que é pecado, não pode ser colocado debaixo do tapete, precisa ser confrontado com a palavra de Deus, precisa ser abandonado. E arrependidos e contritos de coração, devemos nos voltar ao Senhor, como o pródigo fez. Lá em Efésios capítulo 5, verso 3, o Espírito Santo faz uma exortação a todos nós. Diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Se você é um separado de Deus, se você é um santo do Senhor, isso não pode fazer parte da nossa vida. Precisamos nos afastar daquilo que entristece o coração de Deus. Quais são os sinais de que você está cobiçando? Seus pensamentos estão preocupados com o mundo? Você está envolvido com preocupações espirituais, pensando no Senhor, na sua obra, na sua vontade, no seu caminho? Ou a sua mente está preocupada apenas com as coisas desta vida, em ter, em oposição à vida da era vindoura? Você se esforça mais para obter as bênçãos desta vida do que em crescer na graça e se apossar do céu? Toda a sua conversa é sobre coisas mundanas, sobre piadas pesadas? Ou você é capaz de ter uma conversa natural, profunda, significativa, sobre as coisas do Senhor, sobre a família, sobre os amigos? Você está disposto a se separar das bênçãos celestiais, a fim de obter as terrenas? Você está sobrecarregado com negócios deste mundo?
Você chegou a amar tanto certos prazeres terrenos que estaria disposto a fazer qualquer coisa para obtê-los? Hollywood já lançou vários filmes com a temática de vender a alma para o diabo. Mas, queridos, nós não precisamos que o demônio apareça querendo fazer um pacto de sangue conosco. A maldade do coração do homem se vê e se traduz nisso diariamente. Quer seja na violência que campeia a nossa sociedade, quer seja nas atitudes mesmo de mentira, de roubo, que a gente percebe claramente no nosso dia a dia, na falta de compromisso com Deus, de um relacionamento líquido, de uma sociedade que está em caos. A cobiça, amados, é um pecado perigoso, porque é difícil de ser discernida. Você geralmente é a última pessoa a saber que está cobiçando. Às vezes outras pessoas mais rapidamente percebem pela forma com que você está agindo, e até mesmo você passa despercebido. É perigoso porque afeta a alma, permitindo que ela esteja focada em adorar algo que não é Deus. É perigoso porque é um pecado radical, é um pecado que leva a outros pecados, porque como você cobiça, você vai até mentir, matar, para alcançar o objeto da sua cobiça. É perigoso, especialmente para o crente, porque mata a alma, o relacionamento com Deus. Permite que um crente, por um lado, professe fé no Senhor Jesus, diga que ama a Deus acima de tudo, enquanto na realidade busca algo diferente de Deus, e ao fazê-lo, o faz de forma apenas para se apresentar, para se mostrar. Como você deve responder a esse pecado? Não há resposta a esse pecado sem Cristo. Você não tem os recursos além de Cristo para combater esse pecado. Você pode estabelecer regras, normas rígidas, mas isso não se sustenta. Se Cristo não estiver transformando o seu coração, o meu coração, vamos cair. A primeira coisa que você deve fazer, se você ainda não conhece a Cristo, e aqui vai um recado para você em especial, que está nos acompanhando através do YouTube, é que o pecado na sua vida vai te matar. Você precisa correr para Jesus. O salário do pecado é a morte. O salário do teu pecado é a eternidade separada de Deus. Mas há uma solução, há uma resposta, e esta resposta é Cristo. Corra para Jesus. E se você é um crente, e se você está aqui hoje, ou está nos acompanhando pelo YouTube, e você diz assim: pastor, esse é o meu pecado, eu tenho alimentado a cobiça ao longo de anos, estou lutando com isso, a cobiça é o meu pecado, é a minha fraqueza. Deixe-me sugerir para você, rapidamente, algumas coisas que eu acredito podemos fazer em resposta a esse pecado. A primeira coisa é que nós precisamos de autoconsciência e autoexame. Precisamos nos perguntar de vez em quando: eu estou cobiçando? O que estou cobiçando? Por que eu estou cobiçando isso? Se não estamos nos perguntando isso, queridos, de vez em quando, pelo menos estamos nos deixando abertos a alguns problemas relacionados à cobiça. É por isso que quando nós celebramos a ceia, no ato da ceia, da administração do pão e do cálice, Paulo orienta para que nós façamos um autoexame, para que nós olhemos para nós mesmos. Não é olhar para o outro, não é olhar para o próximo, é olhar para dentro de nós. É aquilo que precisamos enxergar em nós e que precisa ser mudado, transformado, restaurado. Então a primeira coisa, como cristãos, precisamos realizar autoexame. A segunda coisa, queridos, é nós precisamos perceber que vivemos em uma sociedade que quer que sejamos cobiçosos. Vivemos em uma sociedade, uma cultura consumista, materialista, que diz assim para você: olha, a ganância é boa, a cobiça é normal, faça mais. Você não precisa ter sua televisão ligada por mais de 10 minutos para perceber que a sociedade quer que você cobice. Ela quer que você tenha coisas que você não tem agora.
A nossa sociedade, queridas, não é aliada ao contentamento de Deus, daquilo que Deus tem lhe proporcionado. Pelo contrário, o que ela faz é te instigar a querer mais, independente do que você tenha que fazer para alcançá-lo. Se você tiver que se endividar, excelente. Se você tiver que roubar, maravilha, contanto que você seja feliz. É a sua felicidade que está em jogo. É isso que o mundo nos ensina, mas não é isso que a palavra de Deus nos orienta. Infelizmente, queridos, alguns estão sendo bombardeados por todos os lados, e o que estão ouvindo do mundo é: não busque o contentamento de Deus. Queridos, é claro que aqui eu não estou fazendo apologia para o fracasso. Eu não estou defendendo aqui você permanecer no ostracismo, não é nada disso. Precisamos investir, precisamos lutar, precisamos crescer. Mas é a forma como nós fazemos isso. É a maneira como nós subimos os degraus. Porque o que a gente vê no mundo é: atropele tudo e todos. Não meça esforços, porque o que vale é você chegar. Como você fez para chegar, não me interessa, mas não é isso que o Evangelho nos ensina. Em terceiro lugar, queridos, precisamos fazer uma pausa e ter uma reflexão piedosa. Precisamos pensar sobre o fato de que Deus frequentemente acumula suas maiores bênçãos sobre aqueles que têm menos, e em termos de bênçãos terrenas. Você já viu talvez alguém assim? Não lhes foi dado muito neste mundo, mas eles têm o céu em seus corações. Precisamos olhar para essas pessoas de tempos em tempos e dizer: Senhor, concede-me esse tipo de desejo. O desejo, Senhor, de te servir, de fazer a tua vontade. Queridos, às vezes a gente está tão preocupado em apenas satisfazer as nossas necessidades materiais, que esquecemos de ser abençoadores. Um dos dons do Espírito é a hospitalidade. Pastor, olha, não dá, isso aí já foi longe demais. Mas infelizmente, as pessoas estão cada vez mais reclusas, fechadas, ensimesmadas. É claro que a gente tem receio e medo da violência, claro. Porém, amados, nós não podemos deixar de sermos abençoadores. Precisamos pedir a Deus que Ele nos conceda o mesmo tipo de contentamento que aqueles primeiros cristãos tinham, apesar das suas dificuldades. As igrejas na Ásia, mesmo sendo pobres, humildes, elas recolheram ofertas para abençoar os mais carentes de Jerusalém. A gente precisa parar de olhar só o nosso próprio umbigo. Em quarto lugar, precisamos fazer um esforço consciente para limitar as ocasiões da cobiça e criar estratégias para verificar os maus desejos. Se é uma situação em que você se encontra repetidas vezes lutando com a cobiça, fuja disso. Se você sabe que aquela área é um laço na sua vida, corra disso. Faça diferente do que fez Davi. Tinha várias esposas, mas ele cobiçou a mulher do próximo, e ele tinha a lei para orientá-lo, ele tinha as palavras do Senhor, mas mesmo assim, ele pecou. Queridos, eu tinha um amigo que começou a se relacionar com uma colega de trabalho, que estava passando por problemas emocionais, e ele procurou ajudá-la. Só que nessa de ajudar a sua colega, ele acabou se envolvendo emocionalmente com ela. Ele era casado, ele tinha uma esposa maravilhosa, ele tinha uma família maravilhosa, e eu lhe digo, querido, que ele pegou um caderno e passou a anotar todas as coisas que aconteceriam com ele, se ele seguisse com aquele relacionamento pecaminoso. Ele perderia a sua esposa, ele perderia o amor dos seus filhos, ele perderia o respeito dos seus irmãos na igreja, ele perderia tantas coisas. Ele viu que não valeria a pena a maior de todas as suas perdas, que era a comunhão com Deus, por conta do pecado. Infelizmente nós transigimos tantas vezes por conta do pecado, e não medimos, queridos, o efeito, as consequências, as maldições que ele tem sobre a nossa vida, quando cobiçamos algo que não é nosso. Graças a Deus, queridos, aquele amigo, ele não tinha ido tão longe, e ele pôde recuperar aquilo que ele tinha começado a perder. Mas quantos lares não estão desfeitos hoje por conta da cobiça,
por conta do desejo desenfreado pela imoralidade sexual. Quinto, precisamos cultivar o contentamento, precisamos determinar ser felizes em todas as circunstâncias. Nós não podemos achar que a felicidade se dá apenas quando estamos bem. Mesmo que a teologia da prosperidade nos venda isso no seu dia a dia. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, nem que a história cristã nos revela. Pelo contrário, havia contentamento apesar das perseguições. O próprio apóstolo Paulo, ele não olha para os açoites que levou sobre si, os apedrejamentos, os desencorajamentos, até mesmo entre irmãos, porque ele tinha um alvo maior na sua vida. Queridos, eu sei que isso é difícil, talvez você diga assim: pastor, falar é uma coisa, viver é outra. Eu sei, queridos, são mais de 40 anos no Evangelho, eu sei que não é fácil, passei lutas como jovem, como casado, como obreiro, como pastor, continuo passando, mas eu sei que o meu Redentor vive e é isso que vale na minha vida. Se você não fizer isso, queridos, você estará vulnerável à cobiça. Você já parou para pensar que quanto mais você tiver, mais você dará conta? Precisamos cultivar o contentamento de todas as maneiras que pudermos. Sexto, precisamos fixar nossos desejos em objetos saudáveis, ilícitos. Lá em 1 Coríntios 12:31, a palavra de Deus diz assim: busquem com dedicação os melhores dons. E esse buscar com dedicação quer dizer cobiçar os melhores dons, desejar ardentemente os melhores dons. Dom de profecia, dom de interpretação de línguas, dom de cura. Mas é contrário, a gente começa a desejar as obras da carne, ao invés do fruto do Espírito, como tem lá em Gálatas 5:22-23, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pastor, eu quero ser descontrolado, eu não preciso me dominar. A porta do inferno é bem larga. Sétimo, a fé é necessária para combater a cobiça. Temos que confiar na providência de Deus. Queridos, as causas primárias da cobiça é a insatisfação com a providência de Deus, com o que Deus lhe deu, ou desconfiar dele, que ele pode lhe prover. Assim, a fé em Deus é a confiança na providência. Eu não estou dizendo com isso que você agora vai viver em berço esplêndido. O pastor está dizendo que não preciso mais trabalhar, não preciso mais estudar, que Deus vai prover todas as coisas. Você vai interpretar mal assim a palavra de Deus em outro lugar. Não é isso que a palavra de Deus está ensinando, nem o que eu estou dizendo. Quando a gente fala de um Deus que provê, queridos, é que Ele nos dá as condições para fazermos tudo que nós necessitamos. O problema é que a gente distorce a palavra, e aí a gente não quer pagar o preço. A gente quer um concurso público, que a gente ganhe muito, e não trabalhe de jeito nenhum. Não é não trabalhar pouco, não, é não trabalhar. Ou a gente quer ser um CEO, um empresário, né, de uma grande empresa, apenas para mandar. Vai quebrar a empresa. Queridos, precisa de dedicação, de esforço. Não acontece da noite para o dia. 8, precisamos orar pela graça de Deus. Dizemos que cremos que a oração é um meio de graça. Pois muito bem, precisamos orar por uma mente celestial. Precisamos pedir que o Senhor nos dê graça para querer as coisas mais importantes, em detrimento daquilo que é secundário. É por isso que o Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais vos serão acrescentadas. A gente inverte: Senhor, eu devo buscar primeiramente as outras coisas. Se sobrar tempo, Senhor, eu vou buscar a tua presença. Nós invertemos. 9, precisamos cultivar nosso desejo de Deus. No Salmo 63, Davi estava vivendo no deserto da sua alma, da sua vida. Ele havia perdido tudo em uma perspectiva terrena. Ele foi expulso de Jerusalém, da sua cidade. Ele foi expulso do seu reino. Ele foi destronado. Havia uma guerra civil se instaurando. O seu próprio filho assumiu o trono. E aí nos versículos 3-8, diante desse caos que estava a vida de Davi, tudo de cabeça para baixo, Davi diz assim: o teu amor, Senhor,
é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Isso é confiança. Isso é segurança no Senhor. Hoje qualquer coisinha nos abala, e eu quero dizer também para vocês que eu sou um miserável pecador, e quantas vezes eu não me vejo assim também, abatido, temeroso. Se eu sei que se não for a graça de Deus na minha vida, o que seria de mim? Ah, queridos, às vezes os problemas vêm para nos destruir, olha, nos amassar. É a incompreensão daquelas pessoas que às vezes nos são tão mais queridas, mais próximas. E aí você precisa, com todo jeito, com todo cuidado, corrigir o problema. A vida, queridos, ela não é fácil, mas quando nós temos Deus ao nosso lado, a gente consegue vencer apesar das dificuldades. Finalmente, precisamos cultivar o amor. Você já pensou nisso? O amor, em muitos aspectos, queridos, é o oposto da cobiça. O amor busca o melhor interesse do outro, mesmo às próprias custas do nosso interesse. A cobiça, por outro lado, deseja tirar do outro para servir aos nossos próprios interesses. O cultivo do amor em nossas vidas é uma arma contra a cobiça. Precisamos, queridos, de toda a ajuda que pudermos para lutar contra esse pecado, porque esse pecado pode se apoderar da nossa vida e nos destruir de dentro para fora. Lembre-se, não cobiçarás nos ensina a necessidade da graça de Deus na nossa vida. Se não for a graça de Deus, nós não temos como vencer essa luta. Mas Deus é muito misericordioso. Deus é maravilhoso, e Ele está aqui nessa noite para te ajudar. Ele não te desampara. Todas as vezes, queridos, que eu tenho ao longo de todos esses anos buscado o Senhor, Ele jamais virou o seu rosto, Ele jamais tapou o seu ouvido, Ele jamais fechou a sua mão para me abençoar, mas Ele esteve sempre pronto a me socorrer. Esse é o nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua conosco. Se você está passando por uma luta, se você está passando por uma provação, se você está batalhando com relação a esse pecado da cobiça, eu quero te dizer nessa noite que o Senhor é que pode te dar vitória. É o Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus Cristo. Amados, nós temos